descendo Jesus do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo as mãos, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vá e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Pode todos se assentar. Deus, nesta noite, com toda certeza, há de falar comigo, há de falar com você, porque eu acredito que a Bíblia diz que aqueles que abrem a porta da sua casa espiritual para Deus, estes são de Deus. Então você parou um pouco do seu tempo para assistir, ou você veio até aqui para assistir. Então, olhando por esse ângulo, você é de Deus. E aqueles que são de Deus, Deus traz revelações profundas. Quantos gostariam de receber? Semana passada nós falamos aqui sobre as pessoas que faziam alianças em troca de olho. E quando chegou o povo de Israel, ele disse: eu quero o olho direito para que eu possa fazer um acordo com você. E eu tive a felicidade de exaltar aqui uma classe que é um pouco esquecida no meio, principalmente no Brasil, que são os idosos, que ali está o poço de sabedoria e de conhecimento, está ali, mas que por um motivo ou outro que não vem ao caso, a maioria deles são exilados em alguma casa de apoio e tirados do convívio da família. Há momento que você tem que ensinar o cavalo a falar. Há momentos que a vida te exige isto. Quando eles não tiveram para onde correr, e o rei disse: olha, o acordo que eu tenho com vocês é tirar o olho direito e colocar na mesa. Eles perguntaram para os anciões e falaram: o que fazer? Vamos começar dos mais novos, dos mais velhos, das mulheres, dos homens, como vamos começar? Aqueles anciões que estavam ali, eles disseram: não, pede para o rei 7 dias. E depois de 7 dias, nós vamos retirar os olhos e entregar ele. Há momento que nós temos que fazer o cavalo falar. Se você entender isso hoje, você vai ver que isso tem valor. É a história do sábio que foi preso e chegando na cela já estava uma lista para ser mortos um a um. E ele era o quarto da fila. E toda hora chegava o carcereiro, buscava um para matar, e ele falou: olha, fala para o rei, que eu quero ensinar o cavalo dele falar. E ele falou: tá, eu vou falar. Fala para ele que vai ser o único rei, que vai ter um cavalo que fala, na língua, no idioma que ele quiser. Vai, então tudo bem. Quando o carcereiro saiu, os presidiários falaram: você é tolo, você é louco, você não é sábio, você foi preso como sábio, mas você não sabe nada, animal não fala, onde que um animal vai falar? Ele falou: não tem problema, eu preciso de 1 ano para fazer o cavalo do rei falar. Mas e se não falar? Morto eu vou ser de todo jeito, mas eu já garanti mais 1 ano de vida. Daqui 1 ano o cavalo pode morrer, as leis podem mudar, o rei pode morrer, pode mudar a situação. Eu ganhei 1 ano, então há momento que nós temos que ensinar o cavalo a falar, meu irmão, você tem que entender isso. 1 segundo vale muito para Deus, pode mudar tudo, pode resolver problemas que às vezes passou anos tentando resolver. Então os anciões, essa classe especial que eu disse, que não podemos desprezar de maneira nenhuma, disseram: pede 7 dias e depois arrancaremos os olhos. Nos 7 dias, Deus virou o feitiço contra o feiticeiro. Deus mudou tudo quanto era para ser feito e deu a vitória para o povo de Jabes de Gileade, deu a vitória para o povo de Israel ali contra Naás. Nós falamos disso aqui quarta-feira passada, mas hoje eu quero falar da descida do monte onde Jesus estava em oração. Prática normal, não muito praticada nos dias de hoje,
mas o cristianismo exige o isolamento para que você tenha uma comunhão maior, você e o seu Criador. Ele exige que você saia dessa cidade grande, de muita luz, muita agitação, muito eletrônico, e se isole um pouquinho numa parte, de preferência mais alta, para que você esteja ali falando com Deus no seu particular, e Deus possa trazer sobre você aquilo que Ele não pode trazer aqui, dentro da igreja, porque há coisas que se resolvem só no monte. Quantos entendem? Quantos entendem? Então Jesus, com o grupo dos 12, estava num daqueles montes ali próximo a Galileia, e esse texto ele é sequencial. Por que não dizer o Evangelho de São Mateus? Ele é sequencial. Jesus começa falando dos dois caminhos, um caminho ruim, um caminho bom. Depois fala dos falsos profetas que tem no caminho bom e tem mais no caminho ruim. Depois fala do reino dos céus, dá uma aula do reino dos céus para ele. E depois vem falar dos dois alicerces, para que aquele que queira ter uma vitória sólida, ele tem que criar raízes primeiro, como os alicerces. Fala da autoridade com que ele ensinava as doutrinas daquela época, com muita veemência, com autoridade, eram palavras duras, e ele ainda dizia: eu não falo como os escribas falam. Eu dou a doutrina para que vocês possam atender à altura. Aí vem falando do leproso. Jesus desce do monte com os 12, um grupo de pessoas chamado multidão, uma multidão de pessoas começou a segui-lo. E é claro que todos os que estavam ali tinham um motivo por estar ali. Alguns mesmo para apoiar, ajudar, contribuir, estar fazendo ali uma proteção, abrindo caminhos. Outros necessitados de algum milagre, que também não era demais, porque Jesus estava ali e onde ele estava ele fazia mesmo. E por que não dizer onde ele está, faz milagre até nos dias de hoje. Então aquela multidão começou a seguir miudinha, e não era rápido, era lento, batendo papo, falando: nossa, foi no monte, foi bom, uma visitação, houve batismo, Deus falou, e eles comentando quando a cena foi cortada. Para um pouquinho e pensa nisso aqui. O que era um leproso naquela época? É muito facinho de você entender. Você tem alguém na família, tem um amigo, tem um vizinho, que às vezes nem testou positivo para a Covid, mas alguém falou para você que ele testou positivo, ele vem com toda a alegria para te abraçar, você faz assim. É verdade ou não é? Você fica: mas espera aí, o irmão estava assim, a irmã estava assim, será que está, não está? Será que eu posso, não posso? Covid-19, não estou falando lepra. Nós temos centenas de outras doenças aí muito pior do que esse vírus chinês, muito pior. Mas as pessoas ficam meio assim, porque será que eu posso, não posso, vou me embalar todo, porque... Então, imagina se um leproso, naquela época, sendo a lepra causada por um motivo fixo, e a lepra sendo a pior de todas as doenças da época. Aquele leproso, que a Bíblia não dá o nome dele, ele para aquela multidão sem falar com ninguém. Vamos entender esse processo? A Bíblia diz que o leproso vem assim, vem andando no meio da multidão, foca Jesus e para Jesus dizendo assim: se tu quiseres, ficarei limpo. Limpo de quê? O homem já estava meses vivendo ali naquele deserto, naquelas pequenas coberturas de mato que tinha ali próximo ao monte, e vivendo ali porque não podia viver na cidade, totalmente desatualizado. Não tinha convívio familiar, nem com os amigos, não sabia as últimas notícias que tinham acontecido da Galileia, estava sabendo de nada, só sabia que no meio daquela multidão, aquele que estava ali era Jesus, e que Jesus podia fazer algo por ele, e que ele tinha pelo menos que tirar o olhar de Jesus para ele. E ele disse: se tu podes, se tu quiseres, pode me limpar. O homem estava todo sujo, roupa velha, toda suja, debruçado ao chão, em posição de adoração, e se lançou ao chão. Se tu quiseres, as pessoas olharam, ficaram sem saber e sem entender nada. Sabe por quê?
Porque se ele chegasse ali e falasse: ô gente, eu sou um leproso, Jesus me cura. Eles tinham o direito de matá-lo, porque ele era uma pessoa que estava debaixo de uma maldição. A lepra era considerada uma maldição, porque tinha uma raiz, e eu vou falar depois dessa raiz, porque a lepra veio. Então era uma maldição. As pessoas tinham o direito de fazer um montão. O que é isso? Jogar pedra até o cobri-lo todinho assim e deixar bem coberto de pedra, morto ali. Não existia crime, não tem crime nisso. Está matando o quê? Está matando um leproso que vai contaminar, contagiar outras pessoas, que vai deixar pessoas sem poder tocar nas coisas sagradas. Enfim, nós vamos matá-lo aqui. Ele tinha um problema e não podia falar o problema que ele tinha com a maioria das pessoas. Às vezes tem de uma família grande aqui, bairro Bom Jesus, aqui de Belo Horizonte, felizmente, e havia uma pessoa que havia contraído e se tornou soro positivo. Ele não falou nada com ninguém, esse rapaz, casado, morava com pai e mãe no mesmo lote. O pai morreu primeiro, de AIDS, a mãe morreu segundo, de AIDS, a mulher morreu terceiro, de AIDS. Quando eu conheci ele, já tinha morrido 3. Eu falei: gente, mas como é que todo mundo está morrendo de AIDS? E ele falou: eu peguei, mas não quis contar para ninguém. E depois morreu também, já morreu também. Mas ele, se ele tivesse falado: gente, eu contraí o vírus, ou agora o meu sangue agora é soro positivo, continuava vivendo da mesma maneira, porque o coquetel, ele se isolava de algumas coisas, tinha uma vida normal no meio da família, tranquilo. Mas não, ele ocultou o problema e deixou que morresse 3 para depois ele morrer. Aquele leproso não podia falar, ele estava todo coberto de manto, de capa, de túnica, com roupa de ficar no monte, porque era ali que era o lugar dele. Ele se lançou, o chão se cobriu mais ainda e falou: se tu queres, se tu quiseres, pode me limpar. Jesus discretamente disse uma palavra para ele: quero ser limpo, quero, seja limpo. Só isso. Irmãos, aqui quando eu disse que aquele leproso, ele estava com um problema aparente e ele não pôde exteriorizar aquele problema que ele tinha, porque senão ele era morto. Mas ele fez algo que a maioria das pessoas que se veem em um problema não fazem, e fica curtindo aquele problema dia após dia, anos após ano. Olhe para mim aqui. Todas as vezes você vai me ver falando uma coisa: problema é uma bênção. Tá bom? Problema é revelador. Problema te aproxima de Deus. O problema te leva no vale, te leva no deserto, põe você junto com o Criador, com o Eterno, gera uma comunhão maravilhosa. Vitórias também é bom, você ter sucesso, alguma coisa é bom, mas geralmente ela te leva para uma zona de conforto. E quando estamos numa zona de conforto, às vezes não pensamos muito em gastar um tempo maior com Deus, porque já está tudo bem, deixa Deus cuidar dos problemas dele, eu também não preciso tanto assim que Deus me ajude, já estou numa zona de conforto. Enfim, os problemas não, os problemas são bênção. Pastor, quando é que um problema é maldição? Quando ele fica velho. Você não correu para resolver e ele ficou 1 ano, 2 anos, aí sim, aí verdadeiramente você tem um problema. Mas problema acontecido tem que acontecer. Deus até permite, não para te humilhar, não para deixar você no chão, claro que não, mas para fazer você crescer, para te isolar um pouco do palco e melhorar você, atualizar você. Era o que o leproso estava totalmente sem saber. O que está acontecendo na Galileia? Não sei. Estou vivendo aqui, alguém põe comida por aqui, eu como por aqui mesmo, vivo por aqui mesmo, estou isolado porque essa doença me deixa isolado, e quando dá aquela crise que dá casca branca, aí que não pode mesmo. Eu aproveito para falar com você uma coisa: pastor, eu sou um profissional, estou passando uma luta grande, sabe, como profissional. Às vezes a sua luta é falta de atualização. Quem está no mercado de trabalho hoje e nos últimos 6 meses não procurou se atualizar nada, você já está saindo do mercado e não está percebendo.
Pastor, eu sou motorista. Você tem que fazer cursos, meu irmão. Ou você acha que é só ter carteira e saber guiar o carro, e conduzir o carro e passar marcha? Não, você tem que ter curso. Se é um motorista profissional, você tem que ter curso a cada 6 meses. Você tem que fazer um curso para melhorar um pouco. Pastor, eu não faço não. Eu sou profissional X. Você já está caminhando para ficar fora do mercado. Depois vai falar, é o demônio, é um problema que veio sobre mim. Claro que não. Atualização a cada 6 meses, no mínimo, tem que fazer curso, tem que investir, tem que fazer ali, graduar um pouquinho naquilo que você... Eu já sou bom sem fazer tudo. Mesmo assim, você precisa se atualizar, porque senão, grave estas palavras. Você está saindo debaixo da tenda. O conhecimento te põe debaixo da tenda, mas a falta de atualização te coloca fora da tenda. Outro vai entrar no seu lugar. Quantos estão entendendo? Aquele leproso, ele estava totalmente desatualizado, mas uma coisa pelo menos ele tinha. Ele sabia quem era Jesus. No meio daquela multidão, todo mundo com o vestido igual, todo mundo barbudo, cabeludo, as mulheres vestidas mais ou menos igual. Ele falou, aquele ali é o Jesus, eu sei que ele é Jesus. E eu não vou me revelar aqui, porque se eu falar, eu sou morto. Eu vou falar em código com ele. Chegou e falou, olha, se tu queres, ficarei limpo. E Jesus também não deixando transparecer, leproso, não. Jesus falou, quero, como se falasse ao ouvido dele, quero ser limpo, seja limpo. Pastor, é um detalhe muito grande isso aqui. O querer está em nós e o efetuar está em Deus. Na maioria das coisas, o querer está em mim e o efetuar está no Senhor. Onde é que eu estou hoje? Eu estou na zona de conforto por causa de alguma coisa que me beneficiou e eu estou na zona de conforto? Ótimo, ninguém vive para sempre numa zona de conforto, porque dentro dos problemas é que existe o propósito. Olhe para mim, dentro dos problemas é que existem os propósitos. E vou dizer para você que o propósito vem primeiro do que o recurso. Pastor, eu estou buscando de Deus um recurso, sabe? Eu queria fazer aí um recurso aí, procurar alguma coisa que eu tivesse um recurso. Espera aí, você tem um propósito? Não tenho. Geralmente Deus provoca ou deixa acontecer um problema, porque lá dentro do problema está o propósito. O propósito vem primeiro, depois é que vem o recurso, o propósito, a visão, você faz a planta da coisa, você cria uma história naquilo, mas como eu vou fazer? Aí é com Deus, porque o propósito vem primeiro, depois vem os recursos que forem precisos para que seja feito o que tem que ser feito. Quantos entendem? Amém? Pastor, eu tive um problema muito sério, mas eu consegui vencer. Ótimo, parabéns para você, para a sua fé, porque tudo quanto tem um preço ou que vale a pena, você tem que pagar um preço. Eu já sou crente. Irmãos, o problema do cristão é achar que uma vez aceitou Jesus, está tudo resolvido. Quem te falou isso? Quem te contou isso? Quem te contou, contou mentira. Porque o aceitar Jesus é algo espiritual, é para o bem da sua alma, é para a salvação da sua alma, conservação do seu corpo. Enquanto você estiver aqui, ótimo, as outras coisas todas têm um preço a se pagar. Você tem que expressar uma ação direcionada, como aquele leproso fez. Ele falou, eu vou sair aqui, vou dar uma voltinha e vou pular em cima. Olha, se queres, e já chegou. Tem que ter uma ação direcionada. Toda ação direcionada, você põe em risco o seu pescoço. Sabia? Pastor? Sim. Se a coisa for financeira, você coloca em risco tudo aquilo que você tem. Você tem uma empresa, quer duplicar o número de funcionários. Ótimo, você tem 20, quero passar para 50 funcionários. Você colocou em risco a sua empresa que tem 20. Pode não dar certo e você perdeu os 20. Pastor, então eu não vou tentar. Mas se você não quer crescer... Aquele que não multiplica o que tem, até o que tem será tirado, diz a Bíblia. Você é obrigado a multiplicar o que tem, porque se o que tem foi Deus que deu, Deus quer que você se multiplica.
E aquele que não multiplica o que tem, até o que tem será tirado. É isso que está escrito no texto. Eu sou obrigado a me multiplicar ou a multiplicar aquilo que Deus confiou nas minhas mãos, porque eu não sou dono, eu sou mordomo. Então o texto da palavra vem trazendo o quê? Que toda vez que você quer dar um salto a mais, subir um degrau a mais, você coloca em risco aquela parte que você já caminhou. Coloca, pastor? Coloca. Mas é para isso que Deus te chamou. Foi por isso que Deus te chamou, para romper barreiras, para quebrar barreiras, arrebentar correntes, para abrir portas que estiverem à sua frente. Deus te chamou para isso, mas eu tenho que ter uma ação direcionada para aquilo que eu quero. Quer ver? Lembra um pouquinho, vou falar das mulheres aqui. Lembra daquela mulher bacana, ela? Tinha um fluxo de sangue há 12 anos, gastou todos os seus haveres, quer dizer, toda a sua riqueza, os seus guardados com a medicina, e no final diz que ela ainda ficou pior, não adiantou nada. No caso dela, medicina é uma benção, mas no caso dela não resolveu. Quando aquela mulher entrou no meio da multidão, se o tiro dela não fosse certeiro, ela tinha morrido ali, no caminho de Tibérias. Ela tinha morrido ali porque Jesus naquele momento estava uma grande multidão ao lado dele, ele indo para curar a filha de um oficial, ou melhor, para ressuscitar a filha de um oficial, quando bruscamente a mulher corta o caminho. Ação direcionada daquela mulher, e ela chegou consciente de que ele era Jesus, consciente da situação dela, que ela estava uma mulher sangrando, e ela não podia tocar em nada, porque ficava imundo o que ela tocasse. Ela vai tocar na veste, não no corpo, mas toca na veste de Jesus. E Jesus falou: para um pouquinho, de mim saiu virtude. A ação direcionada daquela mulher, se ela errasse, fosse no talite de Pedro, ou se fosse um talite de João, de Marcos, Lucas, outro que estivesse ali, ou de algum dos 12 apóstolos, ou de algum outro judeu, ela tocasse em outro talite, alguém ia falar: ó, é a mulher suja, porque todo mundo conhecia. Ela bateu em todas as portas, ela buscou recurso de norte a sul, em busca de se sarar, e não conseguiu. Então, se alguém fala assim, é a mulher imunda, pedra nela, pedra. Fazia um montão e já ficava ali, aquela mulher sepultada ali mesmo. Toda ação direcionada você põe em risco o que você tem. Pastor, então vou me conservar, vou ficar por aqui mesmo, o que eu tenho está bom, o que eu faço está bom. Quem não multiplica o que tem, até o que tem será tirado, porque você vai saindo lentamente debaixo da tenda. O que te põe debaixo da tenda é o conhecimento, a atualização, é subir degraus, é multiplicar o que você tem, seja material, seja espiritual. Pegue um pastor que formou alguns anos atrás um seminário, que tem chamado, porque o chamado vem primeiro, depois vem o preparo para o chamado, para ser usado. Então ele tem um chamado, ele se preparou no seminário, aí há 10 anos atrás, começou uma igreja e falou: comecei uma igreja, uhul, vamos para lá, vamos fazer uma igreja. Irmãos, uma pessoa dessa, se não atualizar, ele vai cair na miséria de ficar indo atrás de outras pessoas, de outras igrejas, chamando para que possa estar com ele. Não digo que a pessoa não possa vir, isso é uma coisa, é outro assunto, mas estou dizendo ir lá no pastor de onde ela é, dividir a igreja. Aí divide a igreja, leva um grupo e abre uma igreja, a maldição já vem em cima dele, porque não atualiza, não procura saber como fazer, não procura saber o que precisa fazer, quais são as atribuições de um líder na posição que ele se preparou para fazer. Então começa a fazer tudo errado e acha que está fazendo a obra de Deus, porque passa 2, 3 horas dentro da igreja, acha que está fazendo a obra de Deus. Ele está dentro da igreja, mas o espírito que o está impulsionando não é o espírito de Deus. Quantos estão entendendo? Quando a gente vê isso, irmãos, aquele leproso falando assim: não, eu tenho que dar o tiro certo, eu não posso errar, vou me direcionar a ele neste momento, e eu preciso fazer. O que você daria para resolver os seus problemas? Pensa um pouquinho aí. Pastor, meu problema tem solução não. Então escuta o que o pastor Raul vai falar. Eu não sou especialista em problema não, mas eu gosto de problema. Problema é uma bênção, porque toda vez que vê um problema, atrás dele vem uma vitória. O propósito está lá dentro. E naquela vitória, às vezes, vai fazer você subir um degrau, 2, 3, daquilo que você faz. Vai te diferenciar dos outros, não é verdade? Então, o problema para mim é bênção. Mas você diz: pastor, o meu não é.
O meu tem muito tempo, cresceu muito, olha, ele não tem solução. Então, vou trazer a solução para você. Ele não é problema. Ele é outra coisa, mas não é problema. E você está lidando com ele como se fosse um problema. Ele não é problema. É por isso que você não vê solução, porque todo problema tem solução. Grava essa frase. Parece uma coisa simples, mas isso aqui é revelador. Todo problema tem solução. Se esta situação que você está, ou está sobre você, diz não ter solução, não é problema. Tem que procurar como que chama isso e pegar a direção certa para vencer e vencer. É muito simples. Aquele leproso tinha um problema, que era a lepra que o excluiu da cidade, da família, das atualizações, e ele estava no mato. Era a última chance, ou talvez a única chance ali, Jesus passando com a multidão na minha frente. Eu vou acertar o tiro, eu vou falar da maneira certa. Quando a pessoa dá uma palavra dessa e acerta, é porque ele tem certeza que Deus não é obrigado a fazer nada para ele. Porque senão ele cruzava o braço e falava, não, ele é obrigado, ele é Deus, ele que me fez, ele que me pôs aqui, o problema é dele, e assim por diante. Não, mas ele é consciente que Deus não é obrigado a fazer nada por mim, se eu não der uma direção da coisa. Ação direcionada em cima do que você precisa. Pastor, mas eu vou correr risco, e quem não corre? Na semana passada eu falei daquele cego que estava dentro da cidade, ele não estava excluído de alguma coisa, mas da sociedade não. Ou você acha que o grito dele ali, chamar a atenção para ele, não pôs ele em risco? Claro que pôs, assim como todas as outras curas e libertações que Jesus fez, colocou em risco. Se você quer crescer, meu irmão, você não pode ter medo de colocar em risco até onde você já chegou. Quantos entendem isso? Ação direcionada é necessário, é uma das coisas que Deus espera que você... Deus não espera que você faça coisa grande. Não, Ele não precisa disso. Deus não espera que você faça algo para todo mundo ficar boquiaberto. Não, Deus não espera isso não. Sabe uma palavra que eu ouvi? Lá onde Davi venceu Golias, em Israel, estava com um guia lá, o guia falou assim, está vendo essas pedras aqui? Foi desse tipo de pedra, porque vai caindo da montanha, vai caindo do vale, essas pedras, não é pedra de rio, mas é pedra assim de montanha que vão soltando aqui, está vendo? Com essas pedras aqui, desse tipo, foi que Davi venceu o Golias. Mas se você fosse fazer um balcão de aposta, todos nós apostaríamos no Golias, porque é grande, forte, com armadura, com arma, com inteligência, com experiência, e o outro sem nada. Todos nós ia falar, não, eu estou com Golias, claro, não é isso? Mas Deus esperava uma ação direcionada de Davi. Deus não esperava que ele derrubava o gigante? Não, claro que não. Primeiro, que Deus é sábio e sabia que um bracinho daquele de um jovem, uma força que ele tinha, uma pontaria que ele não tinha, ia derrubar um homem daquele tamanho? Nunca, nunca. Mas Deus esperava uma ação dele. Sabe o que é que Deus falou para ele? Claro que ele ouviu isso no espírito. Filho, pelo menos joga a pedra para qualquer lado, para cima, de lado, joga a pedra. Eu não espero que você acerte, mas tenha uma ação direcionada. Então ele pega a pedra, começa a rodar a pedra e joga. É claro que ele não teve direção, meu irmão, foi Davi não, a glória, primeiro que ele já cantou antes, falou, eu não vou no meu nome, não vou na minha força, no meu braço, na minha pontaria, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você está afrontando, e fez isso, ó, jogou a pedra. Aí você não viu na história aqui, mas a mão de Deus pegou aquela pedra, tirou do local, deu direção, velocidade, e ela pegou num orifício que estava aberto na sua armadura da cabeça, e ele tombou. Aí sim, tirar a cabeça foi Davi, mas quem derrubou foi Deus. Deus não quer que você acerta, não. Ei, você acha que Deus quer que você acerta? Se você acertar tudo, você vai concorrer com Deus. Só Deus não erra, ou todos os homens erram.
Mas Deus espera que você acerte mais do que erra, pelo menos acerte mais. Mas Deus quer que você jogue a pedra, meu irmão. Ah, pastor, não sei, joga a pedra, meu irmão, crie coragem, pelo menos. Jogou a pedra, Deus pega aquela pedrinha, você não está vendo a mão dele, mas está ali. Vai direcionar ela, vai dar velocidade e pontaria para o que é preciso. Alguém vai dizer, mas como que você... Aí vai te classificar. Não tem isso, não tem mais isso, não tem mais isso, não tem mais isso. E conseguiu fazer isso. As pessoas vão ficar assim sem saber. Aí você vai ter chance para falar, olha, toda a honra e toda a glória é dada ao meu Deus, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória é dada a Deus. Não fui eu não, você está certo, não fui eu mesmo. Eu não tenho nada, mas cheguei até aqui porque Deus colocou diante de mim, eu fui fiel a Ele. Quantos entendem? Naquele momento, Jesus, vindo que a multidão poderia matá-lo, descobri que ele era leproso, só respondeu para ele assim, quero, seco, quero ser limpo, nem seja, ser limpo, acabou nossa conversa. Sabe aquela pessoa que arma um banquete para Deus? Arma um banquete e quer que Deus senta na cadeira, ó Deus, em 1960, ele começa lá em 60, sabe, Senhor, em 1970, e vai, 1 hora, 2 horas, 3 horas, irmãos, para Deus fazer um milagre, não precisa disso tudo não, Senhor, não precisa disso tudo não fique esperando, às vezes, que você tem uma chance grande, longa, de 1 dia, 2 dias, 3 dias, não, se Deus quer fazer a coisa, ele fala sequinho, se queres, quero, que mais que precisa? Ah, sim, mas o Senhor falou para ele, olha, a partir desse momento, ele disse assim, olha para mim, não diga a ninguém, vá primeiro ao sacerdote e apresente a ele, para que ele te dê um atestado que você está curado mesmo, e depois você faz a oferta que Moisés mandou fazer para aqueles que são curados de lepra. Olha isso aqui. Aí você fala, pastor, Israel não tinha médico na época de Jesus? Assim, ó. Tanto que aquela mulher gastou tudo com médico. Lucas era médico e vários outros eram médicos. A medicina já era bem desenvolvida há 2000 anos atrás. Então, por que Jesus não falou, vá agora no seu médico especialista de pele, ou vai lá no seu médico e dê uma olhada para ele, tira a roupa, dê uma olhada assim para saber se tem lepra ainda no seu corpo ou não, que era em forma de escamas brancas. Jesus não falou, Jesus falou, procure o sacerdote lá no templo, vai no sacerdote, fala, sacerdote, eu era leproso, queria que você me testificasse aqui, ó, eu não tenho mais casca, me dê um atestado que eu estou limpo, que eu quero voltar para a minha família. Mas por que o sacerdote? Por quê? O sacerdote é a lepra, o único capaz de atestar se a pessoa tem ou não tem, é um sacerdote, você sabia? A Bíblia fala uma palavra interessante que nós falamos assim, pessoa tem língua perigosa, já viu falar língua perigosa? Língua maligna, cuidado com aquela pessoa, que a língua daquela pessoa ali é igual serpente, já viu esses ditados? Cuidado com aquela pessoa que tem uma língua grande, tem uma língua perigosa demais e tal. No hebraico isso chama lashon hará, o lashon hará é mais ou menos assim, o lashon hará são as pessoas que têm língua que fere as outras pessoas. E qual é a crença da época de Moisés? Uma pessoa para ter lepra, ela tem que ter ferido um sacerdote. Então achou um leproso, pode olhar o histórico dele, ou ele, o pai dele, ou o avô dele, feriu um sacerdote. Feriu o sacerdote, vem lepra. Por isso que médico não pode atestar. Somente o sacerdote pode atestar, porque foi ferido, aquela pessoa pegou lepra e agora só o sacerdote tem autoridade para falar, você está limpo ou você não está limpo, que é o lashon hará, que as pessoas têm a língua ruim. Então, Jesus, quando ele falou, olha, se queres, falando abafado ainda, adorando, falou, se queres, eu ficarei limpo. Jesus rapidamente fez a leitura nele, ele é leproso, ele não pode falar, se ele falar ele é morto, mas ele é leproso porque ele, o pai dele, o avô dele, fez alguma coisa contra algum sacerdote, imediatamente quero ser limpo, mas vá agora, não fala com ninguém, vá ao sacerdote e se mostra para ele,
para o sacerdote fazer um atestado se você está ou não curado. E faça a oferta sobre a lepra está em Levítico 14. Está lá. E disse o Senhor a Moisés: as pessoas que tiverem lepra, que for atestada de cura, deve trazer, aí mostra lá, 2 aves específicas daquelas que podem se comer, um pedaço de madeira de cedro, vários galhos de isopo, e mais algumas ofertas. Quer dizer, se fosse juntar tudo ali, talvez, em valores hoje, talvez daria ali um salário mínimo, talvez, mas que o leproso ia pagar lá, pagar não. Aí eu queria dizer, não paga nada. Em Levítico 14 está escrito: deixará uma oferta para a cura de alguém. Sabe quando você vai fazer um serviço para alguém, que você fala assim: olha, eu tenho material, tá bom? Não precisa você trazer não. Eu vou fazer com o meu material, depois você me paga o material. Seria mais ou menos essa conversa. Você veio, eu vou te dar o banho da purificação, vou fazer o atestado para você com o que eu tenho aqui, e você deixa a oferta para alguém que entrar aqui. É isso que em Levítico 14 está escrito. Deixa a oferta para que alguém, ou para alguém que entrar aqui, tenha necessidade. Então, assim como eu estou fazendo com o material que já tem aqui, você deixa aqui. Então, ninguém estava pagando nada. Esta era a oferta por cura de lepra que ele deveria fazer ali. Só o sacerdote poderia testificar, mais ninguém. Quantos estão entendendo? Jesus sabia disso? Sabia. Jesus estava olhando ali o risco que ele correu? Estava. Mas a valorização foi na ação direcionada. Eu falo para você hoje, pastor, eu estou assim, estou passando por um vale, eu estou passando por um deserto, por um momento sombrio. Estou sadio, tenho comida, tenho trabalho, mas sabe quando você sabe que alguma coisa vai acontecer, mas não sabe o quê? É mais ou menos quando você chega numa casa e que você fala assim: ó, tem alguma coisa errada aqui, ó, os pelos sobem, dá aquele calafrio, mas você não sabe o que é, sabe que tem. É mais ou menos essa mesma sensação, e às vezes temos essa sensação e falamos: olha, pastor, tá bem, eu estou passando assim, sabe, parece que está para acontecer alguma coisa, eu não estou sabendo. Como diz os antigos, caiu um garfo ali, caiu uma colher, bom, é só pegar e guardar, né? E começa a somar as coisas para saber o que é, mas Jesus está esperando somente uma ação direcionada da família. Quantas famílias, os pais, que são os primeiros responsáveis, precisa ter uma ação direcionada para tirar toda a família do buraco? Às vezes uma ação simples. Ou às vezes é chegar e se mostrar ao sacerdote: olha, eu fui curado, está vendo? Eu recebi uma bênção, eu estou sadio, graças a Deus, eu quero fazer a oferta que Moisés mandou fazer quando se é curado, eu vim cá, eu quero ajudar, porque se chegar outras pessoas aí, vocês têm condição de atender outras pessoas. Às vezes coisas simples. Deus nunca te pedirá alguma coisa que você não pode fazer. Jamais. Ah, pastor, Deus me cobrou muito, falou comigo difícil, não deu para me falar. Não, jamais, isso é mentira. Isso é mentira. Deus, ele deixou escrito através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 13, ele diz que não veio sobre vós nenhuma tentação que não seja humana, mas Deus é fiel e justo, que em meio à tentação proverá o escape. Aquela história que o frio vem conforme o cobertor é tirado deste versículo, 10, 13 de 1 Coríntios. Então, as coisas que Deus vai colocar na tua direção, os desafios, aquilo que é para você fazer e não é outro, aquela ação direcionada que você quer terceirizar, passar para outro, Deus não pede nada que você não tenha condição de fazer. Viva! Viva! Amém. Então, pastor, pode mandar, Senhor, pode mandar então. Davi, joga pedra. Se ele fizesse isso aqui com a pedra, ó, isso, estava resolvido o problema. Deus ia pegar e jogando para frente, de lado, mas faça alguma coisa. É só você imaginar que ninguém morre afogado quietinho. A pessoa vai se rebater o máximo possível, porque se passar um gravetinho, é segura. Ele vai tentar, vai morrer, mas vai se rebater o máximo. E pode, numa dessas aí, passar uma tora e ele segurar e ficar livre. Agora, posso fazer? Preciso fazer, pastor? Vou colocar em risco? Com certeza. Tudo quanto você quer dar um passo a mais,
você coloca em risco realmente aquilo, mas se você direcionar, você não perde não. Você está multiplicando o que você tem para que você não perca o que você tem, seja material, espiritual, seja na sua vida particular, seja na sua vida de orientação. Agora, uma coisa é certíssima: busque aperfeiçoar naquilo que você faz. 6 meses você já está dando um passo fora da barraca. Lembra da Agar, que o conhecimento colocou ela dentro de casa, que eu falei aqui? Se não atualizar, daqui a pouco não tem vaga para você não. Aí você vai falar: pô, pastor, estava tão bom para mim, um salário bom, tiraram, colocaram um outro lá para ganhar até mais ou menos, porque ele está atualizado, meu irmão. Você só ficou confiante que você já era. Sabe aquele pensamento antigo que eu acho que deve acabar? Eu não sou a favor dessa questão de serviço público. Eu acho que tudo devia ser serviço comum. Talvez você que já está aposentado não ache bem eu falar isso, mas o que já é direito garantido é garantido. Mas o que a pessoa pensa no serviço público? É entrar para não fazer e só ganhar. E não pode mandar embora se eu não roubar, se eu não fizer isso, eu estou dentro e eu fico. E isso que o Brasil ficou desse jeito, infelizmente. Quase a maior parte da arrecadação vai para pagar pessoas que não fazem nada. Agora, você que já é funcionário público, que já está aposentado, é direito garantido, meu irmão. Mas daqui para frente a coisa muda, tem que mudar. Eu sou a favor que privatiza tudo. Até a polícia seja também privatizada também. Esse é o meu pensamento. Eu sei que você não concorda comigo, mas você já está aposentado, então você tem direito garantido. Mas uma nação que age desta maneira, está aí os exemplos delas aí, todas em cima, e tem para todos. Porque é normal que todos tenham que trabalhar. Eu quero ser um cabidezinho funcionário público, funcionalismo público, porque eu não trabalho e ganho, é isso que eu quero. E todos pensam, na maioria das vezes, a mesma coisa. Tem que ter uma ação direcionada se você quiser crescer. Você tem que colocar em risco o que você tem para que você chegue em cima. Foi isso que o leproso fez. Não vão me matar, porque eu vou dar o tiro certo. Eu sei quem é Jesus. Você sabe quem é Jesus, sim ou não? Quantos aqui sabem quem é Jesus? Então Jesus jamais, ele vai trazer um problema que você não tenha condição de resolver. Jesus jamais vai te expor ao extremo para que o inimigo fique zombando de você, jamais. Jesus jamais vai tirar o que é seu e não vai te dar nada em troca, jamais. O Senhor, ele veio com uma missão, e a missão dele é cumprida nos lugares onde ele está. Jesus jamais vai desprezar aquele que busca. Ele próprio disse em Lucas: aquele que vem até a mim, pode vir todo arrebentado, não tem problema. Ele disse: de maneira nenhuma eu lanço ele fora, de maneira nenhuma. O Senhor está com você, Deus está com você, Jesus está com você. Deixa a palavra hoje para você, palavra simples, palavra direcionada, mas uma palavra de atitude. Uma palavra de atitude. Não fique sentado esperando, tenha uma ação de atitude, uma ação direcionada do que você quer, do que você busca. E você vai chegar do outro lado com toda certeza, e Deus vai colocar você na fila diferenciada, e vai colocar você na frente daqueles que você conhece. Vai ficar tudo assim olhando para você, por que ele não eu? Porque eu tive uma ação direcionada. Quantos leprosos morreram de lepra? Que às vezes nem foi eles que agrediu o sacerdote, foi o pai, foi o avô, veio de família, e morreram de lepra. Quantos leprosos morreram de lepra? Lembra dos 10 que foi lá e conseguiu a cura? Um voltou para agradecer e 9 voltaram para suas casas, com toda certeza. Esses leprosos que você vê dali para frente são aqueles. Mas o que Deus cura volta, pastor? Não é isso aí. Eles que tinham que voltar para agradecer. Agora eu vou falar para você uma coisa: dos 10, só aquele que voltou que não era judeu, viu? Os outros todos eram judeus. Então a gente, por ser da casa, a gente às vezes acha que não há necessidade. O de fora sim, nós não. Há necessidade para todos. Se você tem uma coisa que Deus agrada, é quando você se torna para Ele, ou vira para Ele e fala: Deus, eu quero usar um pouco de gratidão. Eu fazia parte de um grupo X. O Senhor me tirou desse grupo e hoje eu estou nesta condição. Então, Senhor, eu quero ser grato. Gratidão é muito bom.
quando você direciona ela para Deus. É aquela questão do que voltou. Ele ficou curado, foi ser empresário, os outros voltaram e não teve, a lepra voltou. Você entendeu? Vamos que Deus dê essa bênção para todos nós. Viva o Senhor! Esta tarde Deus deu essa palavra maravilhosa para os irmãos que estavam aqui. Ele deu um exemplo maravilhoso também e creio, até agora há pouco, ainda estava atendendo pessoas da parte da tarde ainda, até às 8, às 20 horas, ainda estava atendendo pessoas do grupo que estava aqui na parte da tarde. Foi uma bênção, muito profundo a forma como Deus trabalhou no mesmo texto, sabe por quê? É sequencial o livro de Mateus, o Evangelho de São Mateus é sequencial. Quando você pega ele, dá para você ver um antes, um depois e fazer um paralelo. Deus está antes, está no meio e está depois. Isso está escrito em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus abençoe a todos nós. Quero fazer uma oração com você. Vamos fazer? Fica de pé um pouquinho. Curve a tua cabeça. Eu não sei o que te trouxe aqui. Quero acreditar que não seja só problema, porque problema é uma bênção. É até bom compartilhar um com o outro. A Bíblia diz que compartilhar os seus problemas entre os irmãos, né? Entre os santos, que isso é ótimo, uma maravilha, né? Maravilha. E Deus pode fazer essa vitória aí. Glória a Deus. Está lembrando de você, pastor. Vamos fazer uma oração. Curva a tua cabeça. Deus, agora eu peço, Senhor, que o Senhor sonda assim, como aquele leproso debruçou ao chão, com o rosto no chão, adorou o Senhor, e fez um pedido direcionado, teve uma ação direcionada a dizer: se tu queres, eu posso ser limpo. Senhor, nós pedimos hoje aqui, graças a Deus, todos nós somos sadios, não há aqui esta preocupação na questão doença, o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, tem nos dado condição de respirar no mundo espiritual também, as profecias, o direcionamento, as revelações do Senhor. Eu quero orar em favor de todos que estão ao alcance da nossa voz, de perto, de longe, os que estão necessitados de uma cura desta maneira também. Eu quero pedir ao Senhor, talvez eu ou outros não podem estar ali agora, meu Pai, talvez por alguma restrição nem podemos entrar no que dizemos questões de hospitais, mas quantos irmãos estão ali dentro hoje precisando de um conforto maior, de um toque do teu poder, do teu Espírito, uma visitação dos teus anjos para levar ali, meu Pai, a cura para aquela pessoa. Oh glória, Senhor, entra ali naquele leito onde os irmãos estão, há irmãos, há irmãs, filhos do Senhor, ali, meu Pai, passando por um momento estreito, um momento, ó Deus, que claro que já aproximou mais um pouco de Deus, e o Senhor pode fazer esse milagre. Eu peço agora, entra ali no hospital, onde está aquela pessoa que precisa, Senhor, quantos hospitais estão os servos do Senhor, põe as tuas mãos agora, Senhor, eu peço para a glória do teu nome, em nome de Jesus, confirma a vitória, confirma esta pessoa que está numa ação direcionada, que colocou em risco às vezes parte do que tinha, meu Pai, para tentar dar um salto maior, mas as coisas têm dado errado. Satanás, tira tuas mãos daí, inveja, sai daí, olho grande, sai deste comércio, desta empresa, desta indústria, desta família, deste lar, sai daí inveja, sai daí olho grande. Pai, passa o teu sangue agora, sela a porta da casa, sela a porta da entrada, manda embora todo mal, todo espírito maligno, todo espírito obsessor, os espíritos albergados da madrugada, aqueles que afeiçoam e vêm para tentar tomar. Pai querido, destrói o caminho deles e traz uma bênção para este homem, para esta mulher, onde estiver agora, cubra com as tuas mãos poderosas, Senhor. A igreja está clamando ao Senhor porque precisa. Você precisa agora, faça agora um clamor a Deus, onde você estiver. Faça uma ação direcionada. Deus, meu problema é esse. Oh, Deus, não é problema, mas a minha situação é essa. Fala aí, aproveite, curva a tua cabeça e fala: Deus, é esta. Se o Senhor me tirar dessa, outra eu não entrarei de maneira nenhuma. Eu sei que o Senhor pode fazer. Pai querido, confirma a tua vitória. Oh glória, oh glória, glória. Oh glória, 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 glória a Deus. Confirma, Deus, esta bênção. Eu oro neste momento, ó Pai, sabendo quem é o Senhor,
assim como aquele leproso sabia na multidão quem era o Senhor, nós também aqui sabemos quem é o Senhor. Tu és o nosso Deus, ó Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és aquele que era ontem, hoje e será eternamente. Tu és aquele que lá no Iridu, meu Pai, com um pouco de barro vermelho, o Senhor nos formou imagem e semelhança do Senhor. Confirma a tua vitória. Usa esse irmão, esta irmã, dentro da sua casa, onde ele está, Senhor, para bater o pé e mandar embora, em nome de Jesus, todo mal, toda discórdia, todo problema, toda dificuldade, seja ela no âmbito familiar, seja no âmbito sentimental, seja ali na empresa, questões financeiras. Pai, tu és um Deus que é dono do ouro e da prata. Ensina o teu filho a multiplicar o que tem, para que ele não perca o que tem. Senhor, confirma a vitória nas mãos desta pessoa, que haja visão, que haja propósito. O propósito vem sempre antes do recurso. É claro que o recurso virá também, Senhor, de uma maneira ou outra, o recurso virá. Tu és grande, meu Pai, tu és poderoso. Confirma a tua vitória. Nós te pedimos, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, e viva o Senhor. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Amém. Pode ser sentado.